Olá, espero que esteja tudo bem do teu lado. Na aula de hoje vamos falar sobre a procura intervalar, como continuidade do nosso módulo Fundamentos do PROCV. Eu vou dar duplo clique para abrir a planilha. Já tenho aqui a planilha. De certeza tens essa planilha na descrição desse vídeo. É só baixar e acompanhar com o computador. Muito bom. A questão que eu faço é quando usar a procura intervalar. Já vimos, e só para dar aqui uma notícia, 99,96% do PROCV é usado em procura exata. Procura intervalar nem sempre, mas também é útil e principalmente eu trouxe isso no módulo 2, onde eu trago um processamento de salário, onde tu precisas buscar a taxa, a parcela fixa, e ao invés de usar uma procura exata, tu usas uma procura intervalar ou uma procura aproximada. Ventura, quando usar e por que usar uma procura intervalar? Muita gente usa SIS e SIS acumulados, como eu trago aqui um exemplo com SIS, que são muita volta. Olha só que um monte de SIS que alguém usa. Eu já peguei um processamento de salário de alguém e tem um monte de SIS, pá, complicado, né? Para quem trabalha com inglês é um if, né? Um monte de ifs. Não precisa. Uma vez que dominares essa técnica que vou estar aqui a passar, tu vais ver que é muito mais simples usar o PROCV do que um monte de SIS. Como usar procura intervalar com PROCV? Bem simples. Eu vou usar de modo simples primeiro, mas PROCV, tab, valor procurado. Qual será o meu valor procurado? Boa pergunta. Eu tenho aqui o ID. Será que será ID? Eu vou mostrar aqui uma técnica. O uso do valor procurado vai depender da minha base de dados. Sim, isso mesmo, vai depender da minha base de dados. Será que eu tenho o ID na minha base de dados? Não, não tenho. Então, ID não pode ser o meu valor procurado. Vou pôr já um X, não pode. Ou até nem vou pôr X, vou deletar, não pode. Colaborador, eu tenho colaborador na minha base de dados? Não, não tenho colaborador na minha base de dados. Então, não será o meu valor procurado. Tem um orçamento na minha base de dados? Tem uma área na minha base de dados? Não, não. Então não pode ser o meu valor procurado. Eu tenho um número de clientes? Olha, eu tenho aqui número de clientes. Ok, então número de clientes será o meu valor procurado. Ou então o conceito que nós introduzimos na aula anterior será a minha chave. Eu vou pintar só aqui só para destacar. Vou deixar aqui com essa cor só para destacar que será o meu valor procurado. Muito bem. Então, já posso usar, mas para o que vê, o meu valor procurado, a minha chave será 9, ponto e vírgula. A minha matriz tabela vai ser toda a minha base de dados. A essa altura, todo mundo já compreende esse conceito. Opa, tem aqui um merge, né? Não faz mal. Eu posso selecionar ainda assim. Muito bem. Ponto e vírgula. Já comecei também aqui a contar. Quem assistiu a aula passada já sabe isso. Já comecei aqui a contar. Eu quero trazer o bônus de produtividade. Está na terceira coluna, né? Ponto e vírgula. 3, ponto e vírgula, 0, que é a procura exata. Fecho e já está. Trouxe 700, né? Trouxe 700, né? Quem conseguiu novo cliente teve de facto, ou terá de facto um bônus de produtividade de 700 euros, né? Eu deixei aqui euros, é melhor euros. Euros, porque conza não, não faria muito sentido, né? Só de 700 conza. 700 euros, ok? Novo cliente, 700 euros. Muito bem. Posso puxar alça, Ventura? Calma aí, vou analisar. Ok? O azul, eu posso puxar para baixo. Quando eu puxar para baixo, o azul vai baixar. É isso que eu quero. Vou dar um clique aqui na matriz. Quando eu puxar para baixo, esse vermelho vai baixar. Não é o que eu quero. F4 uma vez, F4 segunda vez. Só prender os números porque estou a puxar para baixo. Relembrando, né? Sempre que eu puxar para baixo, eu prendo os números. Sempre que eu tiver a puxar só para baixo, eu prendo os números. O 3 não preciso prender e o 0 também não. Passo um Enter e agora é só arrastar com um duplo clique. Pá, e já está. Opa, veio um ND, por que, Ventura? Será que quem conseguiu 7 clientes não tem direito a nada? Aí está. Quando devemos usar o zero ou então uma correspondência aproximada? Isso vai depender essencialmente da forma como os dados na minha planilha estão organizados. Ou seja, vou repetir, isso vai depender essencialmente da forma como a informação está organizada na minha base de dados, ok?
a informação na minha base de dados está organizada de uma forma exata ou de uma forma intervalar? Eu acho que é intervalar. Por quê? Porque começou de 2 a 4, de 5 a 8, de 9 a 12. Então, isto é uma forma intervalar de apresentar os dados. Logo, a minha procura aqui não pode ser zero, tem que ser, vou apagar até, tem que ser correspondência aproximada ou então verdadeiro. E para não escrever verdadeiro, eu posso escolher o número 1, que significa também verdadeiro. Isso sim, um enter. Agora vou atualizar a função. Vou dar duplo clique e agora sim veio alguma coisa. Eu vou apagar e vou repetir. Vou repetir. Mas, pro que ver, tab, o meu valor procurado será 9, ponto e vírgula. A minha matriz tabela será toda a minha base de dados. E eu já sei que eu vou ter que prender a minha base de dados. Então, clico já F4 uma vez, F4 segunda vez, ponto e vírgula. O meu número índice coluna, eu já contei anteriormente que seria 3, não está na primeira, não está na segunda, está na terceira, ponto e vírgula. O tipo de procura é aqui onde chegamos. O tipo de procura vai ser falso ou verdadeiro, ou seja, 0 ou 1. Vai ser verdadeiro. Por quê? Porque já vimos que os dados na base de dados estão de forma intervalar. Então vai ser o número 1. Fecho parênteses, um enter e já está. E agora sim, posso puxar a alça, pressionar o botão esquerdo e arrastar para baixo. E já está. Muito bem. Vocês notaram que fizemos? Nós usamos um por quê? Reitero, isso é muito importante. Porque na minha base de dados, os números estão organizados de forma intervalar. Vê, de 2 até 4, de 5 até 8, de 9 até 12, de 13 até 16. Ou seja, sempre que na base de dados os teus números estiverem de forma intervalar para trazer o resultado, então devemos usar a aproximada, ou seja, a correspondência intervalar, que também pode ser representado pelo número 1, para não estar aqui a escrever verdadeiro. Então posso escrever 1. Muito bem. Vou fazer um enter e vou ver se isso funcionou. Quem conseguiu 2 clientes até 4 recebe um bônus de 200 euros. Vamos tentar ver. Olha, está aqui. Gelson Muquish, Gelson Muquish, conseguiu 4 clientes, então recebe um bônus de 200 euros. Ok, vamos lá ver mais alguém aqui. Olha, conseguiu 22 clientes, 22, Fernando Miguel, o Braulio, conseguiu 22 clientes. 22 clientes recebe 1000 euros. Vamos lá tentar ver. Olha, está aqui, de 17 para frente, 17 para frente, né, recebe 1000 euros. Muito bem, vamos ver só mais aqui alguém. 7 clientes está em que intervalo? De 5 a 8, né? De 5 a 8 recebe 500 euros. 7 clientes, 500 euros. E muito simples. E agora, Ventura, SND não disponível, 0. Manuel Imbe não conseguiu clientes. Então, é 0, ou seja, na nossa base de dados não tem informação para quem conseguiu ou para quem não conseguiu cliente, né. Tá aqui, porque começou de 2 clientes a 4, de 5 a 8 e assim sucessivamente. Conseguimos perceber que é muito mais simples do que usar um monte de sys e ifs e o ifs e epa, isso não é produtivo, é contraproducente até. Ok, muito bem. Agora eu vou apagar e mostrar como de facto o Excel pensa ao usar o PROCV com procura intervalar. Muito bem, vamos lá. De facto, o Excel não precisa dessa coluna. Sim, não precisa. Eu até vou apagar só para fazer uma demonstração. Apaguei. Vou repetir como é que eu apaguei. Muitos já sabem isso. Dou um clique aqui no J, faço Ctrl menos. Ctrl menos, apaguei. Muito bem. Como é que o Excel pensa para trabalhar com correspondência aproximada? Ele olha assim, de 2 até 4,99999 recebe 200. De 5 até 8,999999 recebe 500. E acho que já entendeu. De 13 até 16,99999 recebe 800 euros. E de 17 para frente recebe 1000 euros. É assim que o Excel pensa quando estamos a trabalhar com correspondência aproximada. Vamos ver? Mas, para o que ver, o valor procurado será um 9, ponto e vírgula.
A matriz tabela será toda a minha base de dados. Ok, eu já sei que o bônus está no A2, né? Vou repetir, o bônus está na 2, já está a aparecer aqui o 2C, 7L, 2C, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, correspondência aproximada. Por quê? Porque os dados na minha base de dados estão organizados de forma intervalar. E quando eu falo na minha base de dados, refiro-me apenas à coluna-chave. Ou seja, todos os outros podem estar de qualquer forma, mas se a minha coluna-chave, a minha coluna principal, que me ajudará a trazer os resultados, tiver numa forma intervalar, então eu vou usar uma correspondência aproximada. Vamos então? Vai ser correspondência aproximada, que é um, fecho parênteses, enter, e já deu. Muito bem, vou analisar devidamente. Eu só preciso prender isso, dou um clique, F4 uma vez, F4 outra vez, e agora é só puxar a alça. Duplo clique, e já está. Deu o resultado, viu? Eu apaguei essa coluna. Nós apagamos essa coluna. Mas ainda assim, Manuel Gomes teve um bônus de 200. Por quê? Porque o Excel pensa assim, de 2 até 4,9999 recebe 200. Então, esta é a forma de procura intervalar. Na parte 2 desse vídeo, vou trazer um exemplo em que eu vou tentar usar a procura aproximada e não vai dar certo. Provavelmente isso pode acontecer contigo. Então, corre logo, dê um clique na segunda parte desse vídeo, Que vai ser muito proveitoso para ti. Um forte abraço e até lá.